Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas. Como sempre, glorificando a Deus pelo dia, pela sua vida, pela sua presença, pela sua audiência, pela sua família. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia abençoado que Ele fez. Já deixo para você aqui o versículo do dia, Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá aí a promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. Quem invoca o nome do Senhor é salvo. Não é invocar chamar, é invocar viver, é invocar praticar, é invocar obedecer, se submeter, ser discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, quem invoca para a vida, é salvo. E salvação é livramento, libertação, é promessa, é paraíso, é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a salvação de Deus para você. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre as perguntas que o Brasil mandou para mim. Eu estou aqui para responder para você, quem sabe a sua está aqui na minha mão. E para me ajudar aqui a responder as perguntas, trouxe aqui alguns pastores. Quero apresentar ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, bacharel em teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte, da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha, que me deu aqui, ó, já fazendo o jabazinho dele aqui, ganhar a camisa aqui do evento que ele vai fazer. Bem-vindo a Antenados na Geral. Muito bom, pastor Pablo, muito bom estar aqui. Hoje um dia muito especial e a gente espera servir vocês da melhor maneira possível. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres. Bem-vindo a Antenados na Geral. Ok, Pablo, obrigado. Manda um alô para o pessoal da WCM lá em Vila Kennedy e cumprimento os pastores, todos os pastores de todas as denominações na Vila Kennedy, que no último final de semana se reuniram numa mobilização radical, um evangelismo com todas as igrejas, né, a maioria que se envolveu, e foi uma bênção, graças a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Para participar comigo também convido ele, que é pastor auxiliar na Advec, é dirigente da filial Advec Paratinga em Vista Alegre, Jonas Almeida. Bem-vindo a Antenados na Geral. Prazer estar aqui mais uma vez, Pablo, aos amigos. É sempre bom estar aqui. Um abraço pessoal lá da Advec Paratinga, todo o pessoal da Advec. Deus abençoe a todos. Para participar comigo também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Bangu, professor de História Contemporânea, Júlio César. Bem-vindo a Antenados na Geral. Olá, também estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e desejar aos nossos telespectadores que essas perguntas sejam bastante elucidativas para o seu crescimento na fé. Muito bem, vamos lá. Você que me mandou pergunta e que ainda não mandou, pode mandar. Você que mandou, pode ser a sua aqui na minha mão. Vamos lá para a primeira pergunta. Pastores, como identificar o abuso de poder por parte dos líderes dentro da igreja? Como é que um membro consegue identificar um abuso de poder, um autoritarismo, um déspota dentro da igreja? É só comparar ele com César. Porque ou com Nero. Ou com Nero, porque o sistema religioso da maioria das igrejas, começando pelo catolicismo romano e entrando por muitas das nossas denominações, se assemelha ao Império Romano. É a herança dele. Tá? E tem uma passagem na Bíblia, que é em 3 João, se não me engano, que fala de Diótrefes. João, olha só, Pablo, João, o apóstolo amado, meu xará, todo João é gente boa. Você pode ver, João Batista, João Wesley, João Calvino, com raríssimas exceções, e outros. João, gente boa. Mas João, discípulo amado, que inclinou a cabeça no peito do mestre, assim com Jesus. Ele diz assim para a igreja: eu tentei escrever para vocês, mas Diótrefes, que exerce entre vós a primazia, não me permite. Que ousadia desse cara. Então, uma característica para um pastor ditador, ele impede que outras pessoas do nível de João vá na sua igreja. Ele é centralizador, gira em torno dele, não em torno de Cristo. Ele é um ditador. Olha aí, Júlio. Eu acho que a marca do líder, né, é o serviço. E se o líder não serve, se ele não está ali para servir a comunidade, a sua igreja, os seus fiéis, então, logicamente, ele está querendo já fazer ali um domínio, né, uma manipulação. Então, acho que o membro ele deve observar
como é que esse líder se comporta, se ele tira benefício próprio, se ele tenta dominar as pessoas, manipular as pessoas, porque o verdadeiro líder, ele procura sempre servir as pessoas. Ele deve se perguntar em que ele tem sido útil para a sua comunidade, como ele pode ajudar os seus fiéis. Eu vou completar aqui, eu gostei da comparação do pastor João, e eu vou completar aqui, ou você pode comparar ele também com Jesus. Claro que é o melhor, né? Claro que Seria claro que é outro extremo. Claro que são dois extremos. E por quê? Porque existem diferenças também. Eu já andei conversando aqui com meu amigo sobre diferenças, inclusive de como a Assembleia, como o pastor gera a igreja, na Batista como ele gera a igreja, em outras denominações, em cada lugar o pastor gera a igreja de uma forma. Em alguns lugares, vai ser feita uma votação. Em outros lugares, o pastor define, vamos para um novo templo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. O principal é saber quando ele está interferindo, por exemplo, até na família do cara. Você, há um tempo atrás, tinha uma moda, se é que pode dizer assim, de falar, você não pode ter televisão em casa. Os mais antigos lembram disso. Televisão é a janela do capeta. E aí passou o tempo, descobriram que o pastor que pregava isso tinha televisão em casa. Então, são simples detalhes assim que você vai pegando para perceber que ele passou do limite. Só que tem um outro ponto. Toda ovelha nunca gosta de ser confrontada. E quando ela é confrontada e quando a autoridade é usada contra ela, normalmente ela fala assim, você está abusando do poder. Sim. Então, tem os dois pontos da história. Porque senão a gente corre um risco muito grande de começar a desautorizar pastores aqui. E aí surge, sabe o quê? Surgem ovelhas que não param em lugar nenhum. Sim. Porque ela vai para um lugar e o pastor fala assim, aqui é dessa forma. Porque quem é pastor de igreja sabe disso. Tem ovelha que chega na tua igreja e quer colocar tudo do jeito que ele acha. Que veio da outra. E ele veio da outra. Então ele chega lá achando que você não sabe nada e ele que sabe tudo. Então ele chega dizendo, não, o jeito que você faz não é legal, não. Eu tenho experiência de fazer no outro lugar é melhor. Aí o pastor fala, não, mas aqui é assim. Aí ele fala, você é centralizador, você não ouve conselho, você não ouve sugestão. Às vezes até ouviu. Só que quem ouve sugestão pode dizer sim, ou pode dizer talvez, pode dizer espera ou não. Sim. Então são vários pontos para a gente ter um cuidado. Vai chamar até de fascista. Não, você não abre para ninguém tomar decisão. É preciso ter um cuidado, até porque existem sugestões e pessoas que não sabem dar sugestão. Sim. Ela confunde sugestão com imposição. Ela já chega dizendo, tem que ser dessa forma. Mas calma aí, o pastor da igreja é ele. Que o pastor seja uma marionete. Exatamente. E o poder do pastor não é poder para mandar, é poder para ser, né? É o poder do espírito. Esse é o único poder que o pastor pode exercer na igreja, é o poder espiritual de ser testemunha, de servir, de poder se entregar, de dar a vida pelas ovelhas. Esse é o poder que o pastor pode ter, né? De dar a vida pelas ovelhas. Eu acho que esse é importante, porque a questão do líder é quando ele vai colocar para esse membro que quer impor, ele mostrar que o que está imperando, ou por que as coisas são daquela forma, não é nem porque o líder quer, mas é porque Deus quer assim. Então ele volta à Bíblia, ele busca a Bíblia como a sua base e explica, olha, não é porque eu quero que faça assim porque eu sou um ditador. Só rapidinho, mas é porque só que Bíblia, existem coisas que não é nem Bíblia, é forma de fazer. Se fosse outra pessoa lá, faria de outra forma. Não está chocando com a Bíblia. Sim. E existem coisas que eu não vou entender, mas ele que está fazendo, então eu vou apoiar. É porque tem líder a pessoa. É porque tem líder que, em vez de dar pasto, ele bota cerco em vez de dar pasto. Né? E, de repente, pode ser uma pergunta baseada nisso. Querem mandar, quer ficar mandando. Porque tem esses líderes que ficam governando a vida da pessoa. O apóstolo Pedro também disse que o pastor deve dominar, não como dominadores, é o texto de Pedro, 1 Pedro 5,7, se não me engano. E esse dominadores no grego é pequenos deuses. Não, esse texto é forte. É forte. Então, por aí você, na vida das não pessoas. como dominadores, pequenos deuses. Tá? Então, se o teu pastor é um pequeno Deus, ele está sendo dominador. Teve uma irmã que está frequentando a escola bíblica lá na nossa igreja. E ela falou assim, pastor, pelo amor de Deus, não deixa eu sair em foto, não deixa acontecer nada disso. Eu falei, por quê? Porque na minha igreja não tem escola bíblica. Essas novas igrejas não tem escola bíblica. E eu tenho 20 anos de igreja, eu não sei nada. Ela falou para mim. Ela falou, se o meu pastor descobrir que eu estou aqui, ele me exclui. Eu tô perdido. Olha aí, essa pessoa, eu acho que mandou uma pergunta pra gente aqui no outro. Que ela falou, pastor, como é que eu faço? É pecado eu ir na escola bíblica de outra igreja? Olha aí, ó, te achamos, tá aqui, ó, tá lá, tô vendo. Eu entendo que quando se fala de ditador, né, eu penso logo em ditado, né? Quem dita alguma coisa para alguém é porque não quer que o outro pense, quer que o outro faça exatamente o que ele está ditando. Então, quando a gente vê os ditadores, a gente vê muito isso.
ele fala e todo mundo responde exatamente o que ele falou. Quando o pastor Jonas fala sobre a autoridade do pastor também, é necessário ter um equilíbrio em relação a isso, é porque esse diálogo entre a ovelha e o pastor cada vez fica pior, né, gente? Cada vez fica pior porque o pastor cada dia fica mais sem paciência e a ovelha cada dia mais estuda mais, tem o Google. Ou sem respeito. Ou não tem respeito, porque assim... Jetro, ele deu uma orientação para o seu líder. Apesar de, na origem da família, Jetro estar acima, ele entende que, espiritualmente, Moisés estava acima dele. Ele entende essa diferença. Humildemente e em particular ele procurou. Não, e mais, a coisa que eu acho mais interessante é que quando ele termina de dizer, ele disse assim, se te parecer bem... Coisa maravilhosa, excelente. Lindo. Excelente. Se te parecer bem, olha, cara, que pastor que não vai ouvir um homem desse? Exatamente. Exatamente. O Só- cara pode não estar dando nenhum conselho muito bom, mas a forma... Mas dele a falar, forma fala, é fundamental. é isso. Entende? Muito bem, tá aí a resposta para você. Então, abuso de poder, nós não concordamos, não apoiamos, né? O pastor tem que ser servo, humilde, dado às ovelhas. Então, se você vê que você está ali numa igreja onde você não pode pensar, já é o abuso de poder, né? Que o povo quer... Ela escolhe uma hora, Deus escolhe um outro lugar para Escolhe outro lugar para viver em paz. Já não basta o diabo quando ela oprimindo ela. Não cultue a insatisfação, né? Se você não está em paz ali, congregar é bom, quando congregar é bom. Quando congregar é ruim, sai dali, pô, vai para outro lugar melhor. Continua congregando. E continua congregando, viu? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. O que vocês acham da igreja fazer campanhas 2 vezes na semana? Ela não diz de quê? Se for de oração, pode fazer todo dia. De quê? Campanha de Agora, se for oração. essas campanhas fantasiosas de suposta libertação, que a pessoa liberta hoje, amanhã eu tenho que passar pelo sal grosso, ou quarta eu tenho que passar por outra, falsas promessas. eu preciso ser liberto todo dia, então não precisava ter campanha nenhuma, você precisa se converter, né? Agora, se for campanha de oração, meu irmão, segunda a segunda é uma Eu dessa. creio na palavra que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eu falo lá na igreja que o crente que frequenta escola bíblica, que estuda a palavra, raramente você vai ver ele com problema de libertação. Porque ele está sendo limpo através da palavra. Então, a gente realmente, o pastor João falou, que tipo de campanha? A gente não sabe. A gente não sabe o que é. Então, é muito difícil opinar, porque a gente não tem muita ideia de qual campanha. Não sei. A campanha, É verdade, se for saudável, não tem problema. Eu acho importante as campanhas de oração, as campanhas de libertação. Eu acho importante... Que prende as pessoas. Primeiro, sistematiza, né? Sim. Você sistematiza um público, tema de porque oração. o público da campanha não é o público da igreja. E esse é um assunto claro, né? Não sei se vocês conseguem entender isso. A campanha tá lá rolando, aí quando você vai no culto da igreja, é um público. Quando você vai no culto da campanha, você vê gente da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia, do bairro seguinte, porque a Depende da campanha, ela campanha, né? sistematiza. Depende da campanha, né? Não, campanha de libertação e campanha sim, financeira sim, tem sim, essa característica sim. de sistematizar um público que não é da Que você igreja. faz, por exemplo, a campanha da casa própria. Se você não tem sua casa, vem aqui 7 engraçado falar semanas, isso, a né? pessoa vai, porque ela não Primeiro tem. ela quer propósito, aquela arrume um oração. emprego. Mas- Segundo, Teve até uma igreja que a igreja construía a casa pros membros e tal. E aí muita gente passou a ser membro. Por exemplo, uma irmã saiu da minha igreja. Tô falando sério. Tô falando sério. A usando irmã o saiu da dízimo. minha igreja e falou assim: não, lá eu tenho chance do pastor construir minha casa. Aí eu falei, mas espera aí. Como é que você está lá? Está alimentado? Pastor, eu não quero. Eu quero a casa. Quando eu ganhar minha casa, eu volto, pastor. momento Né? eu preciso de uma casa. O problema é quando o método se torna. Era algo para abençoar o povo. Na verdade, se tornou. É complicado. Mas aí, Mas eu acho que, de qualquer forma, essa questão é complicada, porque se ela tem 2 dias de campanha, se não for oração e busca espiritual, mas se for libertação e questão financeira, qual é o espaço que está sendo dado à palavra nessa igreja? não, mas tem. Os cultos de campanha têm os seus espaços de momento de palavra, de momento de oração. Mas culto de ensino, Eu só quero ali, ir no do centro ensino, da pergunta. mas Por que porque ela acha eu que tem um acredito, problema? Por que ela acha que tem um problema 2 vezes na semana? É. Se fosse todo dia. Por que ela acha que tem um problema nisso? Não sei. Mas depende do. É aquilo Eu tô que eu falo, tentando pensar depende com a do cabeça tipo de dela. culto. Carregue Depende do muito tipo de culto. a rotina da Porque, igreja. Não, porque não sei. os cultos Sim. de libertação que eu conheço não tem a questão da palavra, não.
Eu conheço culto de libertação, que a questão é visão, é cura, libertação e pouco espaço para a palavra. Tem essa- Estou dizendo o culto da palavra, o culto do É ensino importante ali. a pessoa entender o seguinte, já né? está numa campanha, mas não tem que ficar esperando nada não, porque Deus não age com campanha. Não né? age, eu também Deus age acredito quando Ele nisso. quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Eu creio que Deus se move Dentro da através de campanha, propósito. fora da Eu creio campanha. que Deus se move através de propósito. Pedir, dar-se o usar. Eu creio nisso. Eu creio. Mas Sendo que... é perigoso falar, em 7 dias, campanha de 7 dias. Não. É porque a campanha Você não pode geralmente... sistematizar Deus. Ela tem sistema... a Foi o campanha que geralmente foi o que o meu amigo sistematiza. falou aqui. Ele falou de sistematizar a campanha, para a pessoa estar lá, para a pessoa estar num processo. Existem pessoas que estão Comprometer. fracos na fé, se comprometer, em estar lá na igreja. Isso são estratégias, métodos. Mas você prometer que no final vai acontecer aquilo, é outra história. É Eu estou mentira, tentando sistematizar Deus, aí não dá. Eu posso sistematizar até a reunião. Olha, vai ser tantos dias aqui, que é o que ela está falando aqui. Não te garanto nada. Não te gar- Sabe por quê? Se a gente falar assim, não pode sistematizar a campanha, eu não posso sistematizar dia de culto também. Quais são os dias de culto na tua igreja? É um sistema. Eu tenho quarta-feira, eu tenho dia tal. verdade. Porque não é segunda. É um sistema. O problema da campanha é que ela faz uma promessa, né? Esse é o problema da campanha. A promessa da Claro campanha. que pode se cumprir ou não, isso é questão de Existem Deus. Isso aí não é campanhas que são questão de... propósitos, é diferente. Isso. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa está com câncer, tu não vai orar para Deus curar ela da gripe. É burrice. Você vai orar para Deus curar ela do câncer. Então, eu não critico. Até igrejas que eu não concordo, mas não critico. Porque existem igrejas que são até mais fervorosas, apenas, eles não usam nem a Bíblia. Eles falam lá, não, uma ovelha de lá falou para mim, não, eu gosto de lá porque lá eles me sacodem. Lá é fé. Eu falei, caramba, tu gosta de ser sacudido? Cultura do ódio. É o jeito deles, é o jeito deles. E assim, eu tenho visto eles alcançando. Aí eu vou poder criticar e dizer, mas eles não estão pregando isso. Não estou lá. Eu não sei. Entendeu? Então é muito perigoso a gente começar. Eles fazem campanha. Tem campanhas e campanhas. Exatamente. Vamos ficar com a campanha do João, que é a melhor. A campanha da oração. Todo dia. Essa campanha tu pode... 2 é pouco. É verdade. E terminar com 40 dias de jejum. Pronto, olha aí, ó. Vai lá pra Botou WCM. dia aí, ó. Muito bem, vamos no break. Essas foram as 2 perguntas iniciais do primeiro bloco. Tem mais pela frente aí, não saia que Antenados volta já. Que você já viu ou experimentou em sua vida. Não é erva, não é pó e nem bebida. Maravilha de Deus, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, respondendo as perguntas do Brasil. A sua deve estar aqui na minha mão, lembrando que você pode participar. Você que ligou a TV agora, está me assistindo, anote o telefone que está aí de baixo, manda para mim perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp. Sua participação é importante, é um privilégio ter você aqui. Você sempre é e será o patrimônio da Boas Novas. Então visita nosso canal no YouTube, tem temas dos mais diversos, nosso programa vai para lá. Página no Facebook, recorte dos melhores momentos. Você pode ser um semeador desse programa, participar, colaborar, vai passar aí a agência, manda pra gente uma oferta para manter esse programa aqui de pé até a volta de Cristo. Muito bem, vamos lá, pastores, para mais uma pergunta. Mulher pode ser pastora? Por que, pastores? Olha aí. É forte, hein? É forte. Forte, Brasil. Tô pisando em ovos agora. Pisando em ovos. Eu vinha pensando nisso hoje. Eu perguntaria de volta para a pessoa, passa e repassa. Mulher não pode ser pastora? Se ela me disser na Bíblia um texto que proíba, eu fico quieto. Como ela não vai ter esse texto que proíba, eu também não tenho um que afirme diretamente. Tem que ser que proíba. Quando não tenho que proíba, nem tenho que afirma diretamente, significa que nós, como igreja local, podemos estabelecer os nossos líderes de qualquer sexo. A Bíblia diz Essa assim... resposta também é delicada, né? Porque tem muita coisa que a Bíblia não proíbe, Sim. mas que também Mas não fere princípio. Tudo é Mas lícito, não mas nem fere tudo é... Não fere princípio. Não tem nada que diretamente diga que ela não possa. Então, em cima disso, já me autoriza, ok? Já me autoriza. E outra coisa, cada igreja tem cada igreja local tem a sua forma, os seus... de escolher os seus líderes, né? Sim. Então, respeitando, né, os critérios bíblicos, e a Bíblia diz assim, é o versículo que eu estava tentando lembrar, diz que em Cristo Jesus não há grego, nem romano, não há macho, nem fêmea. Para salvação, Bom. né? Eu penso assim, no ministério feminino... Não, ali o texto não diz que é para salvação. salvação, diz em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus Pra estão cargo, também os ministérios. Para cargo Nova dentro da fase. igreja, eu acho que é... Porque você vê Deus sempre falando com o homem, direcionando para homem. Talvez não seja por uma proibição egoísta, machista, mas pela preservação da saúde da mulher, porque a mulher numa liderança,
Eu acho que Quem não aceita leva por isso aí. Diz que né? ela não tem a capacidade, estrutura psicológica, emocional. emocional Cara, eu já- para o psicológica, sim. cargo. Eu já tive chefes Sendo mulheres que, aí eu discuto da seguinte forma, Pablo. Eu acho que se nós entendermos o ministério pastoral, como vem sendo tratado ao longo do século, que o pastor é um chefe, é um comandante, a mulher não está preparada. Agora, se eu levar o ministério para o ponto de vista bíblico e cristocêntrico, Exato. Débora estava pastoreando debaixo da palmeira dela lá, tá? Do ponto de vista é aconselhamento, oração, Mas ok? não tendo o homem como cabeça. Não, aí é o casamento dela. No casamento dela, o marido é o cabeça. Na igreja, ela é a pastora. Exatamente. Eu consigo aceitar sem problema, entendeu? Mas eu sei que é difícil. Eu também aceito sem problema, só que é A importante. cultura bíblica do momento não permitia, né? Mas a gente vai ver Débora contrariando a cultura O todinha. tempo todo Deus quebrando. E outras mulheres na Mas é Bíblia. maturidade, acabamos de falar de Jetro e Moisés. A hierarquia de família, que era clássica e forte, era uma, e a hierarquia espiritual, que era clássica e forte, era outra. Então é necessário ter maturidade para entender essa situação. A Bíblia, ela diz, existem coisas que a Bíblia diz que pode e não pode, existem coisas que a Bíblia diz que convém e não convém, e existem coisas que a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Então existem 3 formas de tomar uma decisão segundo a Bíblia. Pode, não pode, convém, não convém. Isso aí. E existe paz para tomar essa decisão? Sim. Perfeito. Não existe? Então não tome. A minha igreja local aceita isso? A do pastor Rafael já não aceita. Sem Ó, problema. O eu Júlio sei Assembleano conviver lá, tradicional, Madureira. E aí, como é que é? Nós aceitamos, sim, e eu acho que a figura da mulher foi apagada ao longo do tempo, porque nós vivemos numa sociedade machista dominada pelo homem. Até a nossa forma de pensar Deus, de pensar Jesus, é sempre na questão masculina, sempre na questão de homem. E você vê que no Evangelho, as mulheres têm a primazia ali. Jesus, o Evangelho de Lucas fala sobre as mulheres, sobre o ministério das mulheres, de mulheres que foram resgatadas, e elas vão sendo apagadas ao longo do tempo. E hoje a gente está vivendo esse resgate dessa questão. E às vezes, quando eu digo assim, as mulheres não são capazes, será que não tem um certo machismo por trás disso, dizer que a mulher não pode fazer, tendo em vista que a gente conhece mulheres que também têm uma questão psicológica que estão preparadas psicologicamente, moralmente, para poder liderar? Nesse conceito de pastor que o senhor falou, que é cuidar, que nesse caso o papel feminino que não é comandar, mas é cuidar das pessoas, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Até porque em João 4, o plano de Jesus para Samaria foi através de uma mulher. Foi através de uma mulher. Ele Agora, poderia... pastora, Lídia, vendedora de púrpura, é de onde Sim, vai surgir a sim. igreja na Europa. E daquela igreja na Europa é que nós seremos alcançados no Brasil. Exatamente. Olha aí. Ele poderia alcançar um homem, ele alcançou uma mulher que foi lá e anunciou. Porque a pergunta aí fala de pregação também. Não só de pastora, de pregação também. Então, é ela que foi lá e anunciou. Então, Eu não sei na igreja de vocês, mas as mulheres assim na nossa igreja trabalham muito. Até o Outra número coisa, Pastoreiam, né? Do ponto de vista pastoreio. da história da Assembleia de Pastoreio. Deus, né, que a Rede Boas Novas nasceu dentro de uma Assembleia de Deus em Manaus e Belém. Na Assembleia de Deus, a Frida Vingre, que era esposa de Gunnar Vingre, ela foi uma pastora, 100% pastora, mas a história e os pastores mais tradicionais que vieram depois de Gunnar Vingre não aceitavam a mulher como pastora. E para ser presidente? Ela morreu triste por causa disso. Hoje, algumas Assembleias de Deus, não todas, têm resgatado isso e colocado a mulher no seu devido porque tem lugar. a diferença também, se foi consagrada ou não foi. Independente disso, a mulher pode ter sido pastora. Ela não tem uma carteirinha, mas Exatamente. exercia. exercia A função, o é isso que é Exatamente. importante, a vocação dela, né? Sim, O exato. ofício. Mais uma perguntinha. O mundo de hoje está dominado pela corrupção na política. Crentes, quando são eleitos, 99% não mostram. Não mostra o caráter de Deus como José, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E outros que não se dobraram, tá um pouco errado aqui, não se dobraram, seria impossível hoje ser fiel verdadeiramente a Deus? Olha aí. O que vocês acham de pastores hoje que não... Pastor é um político, né? político. Eu vou pegar... Cristão político. Eu vou pegar a fala do pastor Jonas, quando ele diz que isso é só um reflexo, né? É só uma duplicação da nossa sociedade. Quando a gente não vê isso acontecendo dentro das igrejas, a gente não vai ver se eles forem políticos. Nossos políticos são Até porque a gente reflexo. não vê na sociedade também. Então, meu amigo, se a pessoa não é ética aqui fora, vai ser ética lá dentro?
Mas o problema é quando a pessoa não é ética aqui fora, ela não é na igreja e quer ser lá dentro. Aí ele se torna um falso moralista. Sim. Porque aí ele vai fazer as bobagens dele. A gente tem aí um famoso que se envolveu em um monte. Ele vai fazer as bobagens dele escondido, mas na frente de todos ele, não, eu vou derrubar a Dilma. Sim. E aí acabou sobrando para ele também. Esse é o falso moralista. Porque eu sou cristão, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Só que Se dizia cristão, na verdade. Nunca foi. Entendeu? Na verdade, o cara é cristão, se ele for cristão, ele vai ser onde for, né? Onde for. Não é o cargo que define ele, que às vezes o cara quer levantar a bandeira lá, Eu mas não é a acho que o bandeira, é a versículo- vida, é o testemunho, não é o cargo, né? Eu acho que o versículo que cabe bem nessa pergunta aí é o que Jesus disse. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma herdaremos o reino do céu. E aí o camarada vai lá, ele entra na política e o partido tem... você tem que assinar fidelidade partidária. Complicou. Se eu sou de um partido que é a favor do casamento gay, é a favor da ideologia de gênero, é literalmente e declaradamente, estatutariamente a favor do aborto. Como é que eu vou fazer parte desse partido? Acabamos de fazer parte de outro programa que o pastor Cláudio falou de um jogador, não foi o Rafael, né? O Jonas? Falou de um jogador que saiu do time porque o time patrocinou algo que não era segundo a religião árabe. E aí o cristão vai para determinados partidos que são declarados contra a fé bíblica. Eu não permaneceria nesse partido. Para começar, acho que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, só deveriam existir dois partidos. Sim. Um no poder e o outro cobrando. Seria perfeito. Só que aqui no Brasil a gente não tem bandeiras estabelecidas, assim. Como eu posso dizer? Existem algumas que são as de esquerda, esse aí você já sabe. Só que não existem bandeiras já, por exemplo, o que seria o Partido Cristão. Só que, infelizmente, o Partido Cristão talvez tenha sido o que mais tenha dado trabalho. Um dos piores. Mas eu não diria o Partido Cristão, eu diria cristãos nos partidos, em Mas aí quaisquer é o deles. que você falou, você tem que assinar a fidelidade com o partido. Mas ele não Com assinaria. certeza ele vai ter coisas ali. Então, se que você todos não os vai cristãos concordar. saíssem, esses partidos ou iam Foi falir, o que aconteceu, a gente falou no outro programa. ou o Partido Daciolo. Cristão ia ficar forte. Ele ficou sem partido. O Daciolo, ele deu uma loucura. Primeiro, ele entrou pelo PSOL, que é totalmente contrário ao que a gente crê. Ele entrou por esse partido. Quando o partido apertou ele ficou sem partido. Sim, sim. Então, assim, seriam vários que usariam partido Tá igual João pra se Batista. eleger e depois falar, eu não quero mais Tá no partido. deserto, tá bom. Pode ser. Eu acho que o problema é quando a igreja, de repente, acredita que a solução está na política. A política ela é perfeito. importante, mas não vai solucionar. Eu não devo votar em alguém por ser religioso ou ser da minha religião. Isso é um grande problema de falar assim, vou votar em fulano porque é evangélico, vou votar em fulano porque é cristão. Isso é muito complicado. Se a solução estivesse na política, as nossas favelas não estavam com dificuldade de saneamento básico. Se a solução estivesse na polícia, as nossas escolas não teriam as piores notas possíveis que se pode ter estão nas nossas escolas públicas. Se a solução não tivesse na política, a gente não teria impostos tão absurdos quanto a gente tem hoje. Se a solução tivesse na política, a gente não ia ter 100 anos de remanejamento de pessoas em situação de risco, tirando ele das áreas nobres e colocando ele nas áreas afastadas. Se a solução tivesse na política, a gente teria uma sociedade que teriam políticos pensando na população e não nos nobres. Sim. Ou neles mesmos. Só que eu acho que esse argumento acaba sendo dúbio, porque nas comunidades é onde exatamente tem mais igrejas. Mas porque acreditam, né? Porque Entendeu? acreditam que a política... O problema talvez não está só aí. Eu O só não problema não consegui está só na política. entender a ligação. A política não é a solução. Por muito tempo a gente pregou que a política era do diabo. Isso. A gente está colhendo resultados disso hoje. Sim. Por muito tempo a diabo gente falou que colocou a seus televisão... representantes lá. Exatamente. Por muito tempo a gente falou que a Mas eu televisão era do acredito. diabo. Os programas evangélicos na televisão são os mais caros. A gente cede coisas que nunca foram dele. Sim, mas eu Então, acredito... assim, eu falar que a política apenas não é a solução, não é. Mas o povo precisa ter consciência em quem está Não, votando. precisa ter consciência. O povo precisa Mas saber a quem está questão, colocando acho lá. que a questão fundamental, a questão é moral, ela é ética. E essa partindo questão desse- moral, ética, é independente da pessoa ser religiosa ou Sim, não. mas sem moral, Entendeu? sem ética, fazendo tudo errado, graças à bancada evangélica que barraram muita coisa que ia ser enfiada na nossa goela. Não. Graças à Igreja Católica. Aí... Aí não. Não. Olha só. Calma aí. Muitas coisas que aconteceram lá
entre os políticos não aconteceram por causa dos bispos católicos do Brasil. Aí são informações privilegiadas. Olha só, tem uma força muito grande, mas nem eu tudo. concordo com ele. Eles se posicionaram em certas questões aí com nós muito não mais temos, a veemência. maioria das nossas convenções, muitos veja evangélicos. o exemplo do Santander, até agora eu vi Convenção Batista e Convenção Batista Nacional e Convenção Presbiteriana. Os demais calaram a boca. Então não se manifestam, Você infelizmente. está falando de uma instituição particular, privada, Sei. que atingiu Não, mas nossos Eu princípios. estou falando de que nossas representações não se manifestam politicamente. Sim. Entendeu? Sim. E aí, quando se manifesta politicamente, elas teriam um peso. A Igreja Católica tem a comissão dos bispos. Isso aí. A Comissão dos Bispos E Nacional ela tem politicamente poder eles político. são fortes. Tem poder A político. gente é muito forte na internet. Cara, o Exatamente. crente hoje ele é muito forte, onde ninguém pode vê-lo e ninguém pode bater nele. Aí ele aparece, Agora, ele o cerne grita. dessa questão aí, Pablo, dessa pergunta, tenho um exemplo na Bíblia que Deus tem me dado uma interpretação muito linda, que é o texto de 1 Samuel. A gente prega o tempo todo que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas eu descobri que 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: ungirei um sacerdote segundo o meu coração. Eu digo, opa, peraí, não era um rei segundo o coração de Deus? 40 anos antes, 60 anos antes mais ou menos, que ele primeiro ungiu Saul, Deus ungiu um sacerdote segundo o coração de Deus. Então, antes de Deus ungir um rei, ele ungiu um sacerdote. Antes que se assente no trono de presidente da República do Brasil um homem segundo o coração de Deus, que eu creio que hoje não haja, não exista, Deus precisa restaurar o que é mais importante, que é o sacerdócio das igrejas. Se os homens não estão sendo justos do ponto de vista eclesiástico, se no meio eclesiástico pastores mortos estão votando em determinadas convenções, se a nossa justiça não excede dos fariseus, como é que eu vou ter moral de cobrar lá na política? Exatamente. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? A solução do nosso país, na verdade, está na essência do homem, né? No caráter do homem, na ética humana, pensando Mude no o homem, próximo. mudará a Mude nação. o homem, mudará a nação, diz aí o pastor João Nery. Vamos para um break? Rápido intervalo, não sai daí, Antenados. Volta já, já. Tá perfeito, inimigo na mira. Rádio, cinema, revista, jornal, televisão, internet e tudo mais que manipula a informação. Com ouro, prata e dinheiro, junta grana e capital. Estamos de volta aqui, Antenados a Geral. Perguntas e respostas. Um programa que é pra você, seu programa, respondendo a sua pergunta. Você que não mandou, mande pra gente pergunta. Nós queremos aqui atender a demanda espiritual e do seu coração. Pastores, uma pessoa aqui está perguntando o seguinte: como eu posso saber se eu estou depressiva? Como é que a gente pode descobrir se a pessoa está com depressão? A primeira coisa é conduzir essa pessoa para um psicólogo, né? Um especialista nessa área que vai destrinchar das melhores maneiras possíveis a patologia dela. Você está perguntando, já deve estar começando. Isso que eu ia falar, se ela está perguntando, ela tem... E quem não está depressivo... Já está. Como eu saber se eu tenho problema de coração? Vai no O cardiologista. cardiologista. Mas assim, Tem um médico para isso. mas assim, é importante que você observe os sinais de mudança da sua personalidade. Porque a depressão ela não muda caráter, mas a depressão ela muda a sua personalidade. Ah, você é uma pessoa colérica, se você perceber que os últimos 30 dias você está passivo com tudo, que você está aceitando tudo, nunca foi assim, tem alguma coisa muito errada com você. Procure um médico. Eu colocaria o exemplo de Elias, um dos homens mais poderosos da Bíblia, porque tem gente que diz que o crente não pode ter depressão. Isso é bobagem. O homem é homem. E Elias, um homem dos mais poderosos na Bíblia, ele entrou em depressão por causa de uma mensagem. Que mensagem você está ouvindo? Que filme você assiste? Né? Eu acho que quem assiste filme de terror, ele só tem uma coisa na mente. Ele quer ter pesadelo. Ele quer ter problemas. Entendeu? Apetite de Elias, urubu, com né? uma mensagem. Alimentar a carniça. Ou então alimentar um lado, aí. imagina fazer, mas não... Alimentar não o tem monstro que está coragem. dentro dele. Exato. Tá? Elias, com uma mensagem de Jezabel que disse: você matou meus profetas, amanhã tua cabeça não estará sobre ti. O cara destruiu o poderoso Elias.
E o depressivo ele começa a perder a esperança, perder a perspectiva, ele fica um pouco pessimista em relação à vida, né? De repente essa poderia ser um diagnóstico. Se você está muito pessimista, está perdendo a expectativa, o brilho da vida, o sabor da vida, né? A graça da vida, satisfaz, né? Nada satisfaz, nada te alegra. Isso aí já é um começo. É um sintoma. É um sintoma. E até para quebrar esse tabu de que, não, isso eu vou... Porque o nosso problema é tentar resolver coisas médicas entendeu? Com coisas espirituais. Sim. Existem coisas que são espirituais e existem coisas que é médico. Existem coisas que você tem que falar assim, vai lá no médico. Eu conheço uma pessoa que alguém orou por ele, falou para ele assim, para de tomar o remédio, você está curado. Ele não foi no médico, ele parou de tomar o remédio e morreu dessa enfermidade. E a família inteira depois gerou uma raiva, acabou gerando um efeito contrário, uma raiva da igreja. As filhas crianças, hoje são adolescentes, não querem saber de igreja, tomaram ódio, tomaram repulso. Por quê? A gente quer tratar coisas que às vezes são médicos de forma espiritual e vice-versa. E assim, o depressivo, como o João falou, todo mundo está sujeito, o cristão está sujeito a passar por depressão. Mas ressignifica a depressão, né? Aproveita isso como oportunidade para você estar buscando a satisfação em Deus, preencher o coração também, né? em Deus. Dá uma parada também no ritmo. Às vezes a pessoa está no ritmo acelerado demais, calma, para aí. E a depressão, né, é uma doença e, portanto, deve ser tratado pelos médicos. O que o pastor pode fazer é auxiliar na parte espiritual. Sim. Porque algumas pessoas pensam que as coisas estão separadas. Não, elas estão juntas. Tratamento pode ser separado, mas uma pessoa é uma só, né, tricotômica ali, tem espírito, alma e corpo. Então, às vezes, o seu corpo está doente e precisa, nesse momento, acompanhamento, uma ajuda espiritual. E o pastor saber... A pessoa está bem espiritualmente, mas está mal de saúde. Isso. Então tem depressão e depressões, né? Porque tem depressão que é pela alimentação, tem depressão que é coisa da alma, assim, que é traumas, né, então tem que fazer um diagnóstico da depressão. Trabalho demais, estresse, tudo isso pode ser problemas que vão levar aquela pessoa à depressão. E o pastor deve saber qual é a sua área, né? Até onde ele pode atuar e até onde ele pode... Não, você tem que procurar um médico. O cara, quando pensa no imposto do Brasil, que ele deveria comprar um carro por 16 mil e compra por 50, ele fica depressão, gente. Não, quando ele vê o apartamento do Gedel com 52 milhões e ele sem dinheiro para pagar a conta de luz... Daqui a pouco nós vamos... A gente fica depressivo. Tratamento. Olha aí, já pegando já esse gancho da depressão, vem uma outra pergunta aqui que também ajuda. Como podemos vencer a batalha na nossa mente? Que tem a ver com depressão também. Perguntar, como é que vence a batalha na mente? Eu diria, Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama, tudo que é puro, nisso pensar. Acho que é trocar a mente, trocar os pensamentos. O João falou sobre terror. Se o cara continuar assistindo terror, filmes de guerra, começa a trocar os pensamentos, né? Começa a pensar em coisas boas, até ler coisas boas. de TV, cara, eu vou ver Cidade Alerta. Aí tá perdido. Cara, pelo amor de Deus, vai sair na rua e vai ficar apavorado. É aquele ditado antigo, Pablo, que diz que não pode impedir que um passarinho pouse, mas fazer ninho, sobrevoe. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Isso aí. Sim. A Joyce Meyer, ela tem um livro com esse tema, Batalha no Campo da Mente. É denso, a palavra é um pouco rebuscada, mas é um bom livro. Mas a parte mais interessante é o fato de você conseguir utilizar o seu tempo para pensar em coisas que estão acima da sua batalha, né? Teve um rapaz lá na igreja que ele falou, pastor, não transo com mulher nenhuma, nunca adulterei, mas minha mente parece um bordel. O cara não para de pensar naquilo. Mas é porque... Aí, meu irmão... Mas é porque ele não pensa em coisas que estão acima da sua batalha, né? Ele não pensa em Deus. Ocupar a mente dele com outras coisas. Exatamente. Se ele só pensar na necessidade dele. Exatamente. A gente acha isso acontece para várias áreas. O cara que só pensa em dinheiro, o cara que só pensa em... Isso olha pra ele, vai praticar um esporte, vai ler um bom livro, ler a Bíblia, se ocupa. Mas é porque na igreja a gente prega muito que santidade é não fazer coisas, né? Exato. Aí a gente faz assim, você tá sendo santo no namoro, o que você tá fazendo? Não tô beijando. Não tô transando. Mas a cabeça dele tá a mil. Mas o que você tá fazendo? Não, eu não tô beijando. Eu não tô transando. Não, mas o que você tá fazendo? Não, eu não tô beijando. Não, mas você tá orando com a sua namorada? Ih, pastor, orando? Tá lendo a Bíblia? Mas é porque a gente acha que a vida cristã é uma listinha de regras. Não faço isso. Não faço aquilo. Não é. E outra coisa, a gente tem que instruir, né, Júlio, que apesar do cara fazer tudo isso, ele está sujeito aos pensamentos voarem. Claro. Então é como você lida com os pensamentos, né? Às vezes eu passo na rua, eu pego uma na praia, aí
todo mundo olhando para a mulher. Ei, pastor, vai olhar? Não, sou casado. Não é, mas aí o que tu acha? É feio? Não, é bonito. O belo é belo. Se eu falar que a mulher é feia, eu tô mentindo. E se enganando, né? Não, é bom realimentar. Masculinidade. Eu falei, sou homem. Realimentar tua mente. Realimentar tua mente. Vou realimentar. Você fala, Sou homem, é bonito, mas não vou ficar... O negócio é dar vazão pra isso. Aí dando você já vazão, começa, cobiçando. O segredo que Josué recebe para vencer a batalha que ele tinha para conquistar aquela terra era a meditação na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Então, para que a gente possa vencer a nossa guerra espiritual que nós travamos na nossa mente, é preciso que nós ocupemos a nossa mente com a palavra de Deus, com a meditação da palavra de Deus, né? A leitura diária. E a meditação, e ela não é só ler, é você extrair dali verdades, estudos, ensinos, principalmente para a sua vida, que eu acho que é muito importante. A gente tem lido muito a palavra para o outro, né? Ah, essa palavra é para fulano. Ou então lê a palavra para fazer sermão. Ou essa palavra para fazer sermão, mas não. A palavra é para nós. Palavra e louvor. É importante falar do louvor também, que o louvor... Geralmente, quando o cara está com a mente assim muito poluída, é tempo ocioso. Provavelmente é tempo ocioso. O cara tem que ocupar mente vazia. A mente vazia é a oficina do diabo. Já diz o ditado. Já diz o proverbista. Teve um pastor... Provérbio 32. Como tá lá em Provérbios. Fofoca. No livro de... Não tá em Provérbios. Livro de heresias. É Provérbio 32. 32:6. Mais uma perguntinha aqui, olha aí, ó. Será que eu posso casar com a jovem se os pais dela não concordam por causa do meu problema de saúde? Será que ele pode casar? Ele tem problema de saúde. Os pais não, poder ele pode, ué. Se ele deve, aí já é um outro problema. Poder ele pode. Será que eu problema posso de saúde não impede ninguém de casar. Ué. Mas por estar focando nisso, talvez seja algo muito sério. E gerar, talvez isso gerou um preconceito ou um conceito da família em relação... Vou te dar um exemplo. Pode ser uma deficiência física. Pode ser. Para enxergar, mandar uma pode pergunta pro programa. É algo sério. Por exemplo, eu tratei de um casal, cuidei de um casal de uma menina branquinha, de uma família rica, toda branquinha. Ela se apaixonou por um negão. E a família falou, eu não quero ele. Eu não quero ele aqui. Ele é um pé rapado, ele não tem onde cair. O menino estudava, fazia a faculdade dele, mas eu não quero ele. Nós não queremos. E agora? Aí pode entrar nesse meio. Posso casar? Pode, mas vai gerar um conflito tão grande entre a família. O preço a ser pago vai ser tão grande. É o que o Rafael falou aqui. Será que vale a pena? Ele tem que medir isso. A gente não pode dar essa resposta para ele. Ele tem que medir. Que é para sempre. Exatamente. Se ela for a mulher da vida dele, ele vai falar assim, vale a pena brigar com a família inteira. Vale a pena. Se ele julgar assim, que siga. É verdade. É ele saber que está fazendo essa escolha, né? E saber as consequências dela. Dobramentos. Né? Por exemplo, se for uma doença que impeça talvez a sua reprodução e o casamento vai ser comprometido. E ele tem que saber lidar com isso depois. Então isso é muito importante, né? Porque vai ser privado em muitas áreas. Né? Eu creio que uma boa conversa... área que se a mulher não se ofende com isso, acho que não teria problema. Aí teria que entrar um diálogo. Um diálogo. Teria que ter uma conversa entre ela, os pais dela. Casamento. Como assim? Plebiscito em casamento, eu acho que pais não tem que se meter, né? Mas se metem. Acaba se metendo. Não, mas é família. Ô, Pablo, você está casando com a família, não está casando só com ela. Não adianta achar que está casando. Vai vir um pacote. Família, um pacote. Entendeu? Mas quem tem que decidir é a mulher. Né? Tem gente que arruma problema. Tem que decidir, são problemas que vai levar pro Tem gente que arruma problema depois que casa. Nesse caso aí, o problema já está antes de casar. Ou então, meu filho, sai aí tem que... Não, o bom é fazer um acordo. Talvez o problema dele seja... Vai que a mulher da vida dele. Não, e vai que ela tem mais outro problema aí, viu? Como é difícil ser pastor. Vai que ela quer. E se ela quiser? Exato. Se ela quiser, cabe a ela tentar convencer os pais. Olha, pai, eu sei que tem isso e isso, mas eu amo esse jovem. E ver se ela vai segurar a onda também. Exato. Dos pais, de repente, falarem, eu não vou no casamento. Tem casos assim. Tem um caso lá, o Jonas falou exatamente um caso que aconteceu lá na igreja. Um irmão de pele escura, apaixonado por mulher de pele branca, os pais dela, a família dela não queria, mas os dois se apaixonaram. Eles casaram, são lá obreiros, diáconos lá da igreja, estão bem. Teve que engolir. Se amam, estão lá prosperando. Só ele sabe o tamanho do preço que tem que pagar. Tem que pagar. Então, é por isso que a gente está falando. Ele tem que julgar se vale a pena. É uma coisa que só o casal pode... Está disposto a suportar. Exatamente. Porque cada casa a resistência da família. Cada casa é um caso. E que só o casal que pode decidir, porque são eles que vão viver juntos. Né? Vão viver junto, do dia a dia vai ser com... Então, vamos para um break, tem mais um bloco. Queremos finalizar aqui com chave de ouro. Não saia daí, Antenados volta
já, já. Apaga, mas não bate. Seja raçudo, operação estilo Chico. Liquida vagabundo. Se queimam. Olha aí, estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, respondendo a pergunta do Brasil. Mais uma aqui, vamos lá. A Bíblia protestante é adulterada, pastores? Essa pergunta aí. Quem é o historiador aí, o teólogo, para responder? O Historiador e teólogo. O apologeta, o exegeta aí, vamos lá. Nada. A Bíblia é a santa, inerrante e infalível palavra de Deus. E regra de fé e prática, como Regra diz de os fé e batistas. prática da igreja. Tradução. E a pergunta dele devia ser contrária. Se ele perguntasse se a Bíblia católica é adulterada, eu ainda assim diria não. Ela é aumentada. Acrescentada de 7 livros que foram acrescentados no Concílio de Trento. Concílio esse que foi feito como medida da Contra-Reforma para barrar a Reforma Protestante que estamos fazendo agora há 500 anos. Sim. Então, no caso da Bíblia católica, tem 7 livros a mais. A Bíblia protestante é a mesma que foi lida pelos apóstolos e que foi autenticada, corroborada e aceita pelos apóstolos. Os apóstolos, na verdade, não tinham, né? Não, eles não tinham, mas veja bem, todos os livros que veio a incorporar o cânon, que hoje é a nossa Bíblia, com 66 livros, tiveram o aval apostólico. Por quê? Nenhum livro que consta da Bíblia tem a data acima do ano 100. Ok? Então, no ano 100, João estava vivo. Então, subentende-se que os 66 são aceitos por nós porque nenhum deles é do ano 101, quando João já tinha morrido. Sim. Então, os apóstolos estavam vivos, eles viram. Agora, não tinha essa Bíblia fechada ainda, não tinha Novo Testamento. Porque o cânon só foi fechado quase no ano 300 e pouco. Que, falando da reforma, o próprio Lutero considerou Tiago como carta de palha. Teve uns questionamentos. Hebreus só entrou porque eu tenho uma Bíblia antiga lá em casa, está escrito assim, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. E eu acredito que seja de Paulo. Mas as Bíblias antigas, de 1700 para trás, tinha como se fosse de Paulo. Tá? Então, os teólogos modernos disseram que não. Tá? Mas a Bíblia evangélica tem essa característica. Os livros são de antes do ano 100. Então, nós entendemos que o Concílio de Trento não tinha poder, autoridade para inserir ou retirar nenhum livro 1.700 anos depois. Agora, a revelação, nós acreditamos que ela é infalível, né? Inerrante. Há as traduções que podem ocorrer, que agora tem Bíblia de cantores aí evangélicos, tem Bíblia erros de na tudo. tradução também. Erros na tradução também. A Bíblia simplifica demais o texto e acaba perdendo detalhes. Você vê Marcião inserindo versículos. Mas existem textos clássicos como Romanos 8. Romanos 8:1 é um texto clássico que o pessoal pega para falar. Que o final do texto, em algumas Bíblias, ele tem e outras Bíblias ele não tem. Aquele não está no original mesmo, mas só que o versículo 3 diz a mesma coisa. O que o copista fez foi simplesmente pegar o que estava no 3 e jogou para o 1, que é que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O colchete diz que não está no original. Você vai ver ali no tanque de Betesda, aquele colchetes ali dizendo que aquela coisa do anjo subir e descer era uma... Não tinha também. Não tinha, era a tradição. Você vê a oração do Pai Nosso também, que na oração toda, no final, está em colchete. Significa que Jesus não falou naquele momento. Ele falou, mas não foi naquele momento. Então, as traduções, elas, de fato, elas acabam, de repente, gerando esse tipo de perguntas. Aí não seria adulterada, seria adaptada e compilada de uma forma que... Vamos juntar aqui e ninguém mexe mais. Até porque existiram mais de 50 evangelhos. Mais interessante... Para você tirar 4... Mais interessante falar sobre isso a carta de Paulo também teve a carta 1 Coríntios, 2, 3 e 4 Coríntios, que duas foram estão perdidas, tem 2 perdidas. É interessante falar sobre isso porque assim, a Bíblia ela é inerrante porque ela não se autocontradiz. Sim. Não é por causa desses pequenos detalhes. É porque se você pegar os 66 livros da Bíblia e estudar ele como um livro comum, você não vai ver autocontradição em 1.500, 1.600 anos. Isso não existe em nenhum outro livro. Com 40 autores diferentes. De diferentes religiões e culturas diferentes. Não existe. Maravilha! Olha aí, uma pergunta. Se uma pessoa não fala em línguas, significa que ela não tem o Espírito Santo?
Logicamente que não. No momento que a pessoa aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo, porque a conversão é obra do Espírito Santo. Para afrontar o batista, que é uma pessoa... Ter o Espírito Santo é uma coisa. Na nossa visão assembleana, ser batizado com o Espírito Santo é outra. É outra coisa. A evidência em línguas, é o que é a Não nossa... se culpe, meu amigo, minha amiga, se você aí não fala nas línguas. Tem um batista aqui para dar Tem um batista aqui. Para defender o Batista, João Batista foi cheio do Espírito Santo e não falava em língua. Todo João é gente boa, né? Todo João é gente boa. Não, Olha aí. é importante falar sobre a diferença entre batismo com o Espírito Santo e enchimento com o Espírito Santo, né? Que o transbordar muitas vezes se revela com as línguas, às vezes. Olha aí, conheço uma pessoa que é bem casada, tem bom emprego e marido, mas ela vive tendo crise de depressão. Voltou aí a depressão. Ela tem vômito, medos e se treme toda. Isso seria crise de depressão ou opressão? Vômito, medo. Pode ser as duas e é preciso ter o discernimento. São coisas que, assim, teoricamente não dá para falar. Você precisa ver. Conhecer o caso. Você precisa conhecer o caso, saber quem é. Porque definir depressão, opressão, acho que as ligações espirituais que a pessoa tem. Exato. É bem Mas o que é opressão? Já a gente falou um pouquinho sobre depressão. O que é opressão? A opressão seria a ação direta do inimigo sobre a vida da pessoa, né? A questão espiritual, que eu estava comentando anteriormente, sobre o pastor identificar o que é espiritual, o que é material, cuidar da parte espiritual e deixar que o médico faça a parte material. A opressão é a ação do inimigo. Mas Jesus passou por um tempo de opressão no deserto. Satanás o oprimiu no deserto, foi vencido, e aí a Bíblia diz que ele voltaria em uma outra oportunidade. Em tempo oportuno. E ainda tem opressão e possessão, porque a opressão, mesmo você sem estar dando brecha, a opressão vem, você sente. Agora, possessão é outra história. Eu já vi gente orando, tentando repreender demônio de gente bêbada. É a falta de discernimento. O cara tá ali todo torto porque bebeu muito. Com síndrome de Down, teve uma crise. Entendeu? O cara tá lá tentando repreender, não vai sair nunca. Perdão, um epilético, tem uma crise, né? Você vê ali o demoniado gadareno ali, né? Ele falou o seguinte, legião associada aos soldados romanos, né? Que era de legião. Então parece que ali havia também uma opressão da sociedade romana, que oprimia de fato ali o povo de Israel. Mas nesse caso foi demônio. Foi uma opressão, foi uma possessão. Mas também a opressão, parece que, na verdade... Não, porque talvez elas caminham juntas. Caminham junto, opressão que não foi cuidada. Possessão, elas caminham geralmente... Pode gerar uma depressão. Pode gerar uma possessão e uma depressão. Vamos ter que fazer mais um programa, viu? Encerramos aqui. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Espero que você seja livre de toda opressão, de toda depressão, de toda possessão também. Beijo grande pra você. Como sempre, todos os dias, 17 horas, aguardo você aqui. Até a próxima. Um beijo grande. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e pá?